Graça e paz, meus irmãos. Agora nós vamos para a segunda parte da mensagem, que está baseada em Mateus capítulo 18. Se você não assistiu a primeira parte, eu sugiro que você assista para pegar o contexto. E nós estamos tratando em Mateus 18 sobre o modelo de igreja, o modelo que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Nos dois primeiros blocos, nós vimos algumas questões que Jesus colocou sobre de que forma que a igreja deve se portar diante do mundo, diante dos escândalos. E agora nós vamos ver a partir do versículo 10, o terceiro bloco, nós vamos aprender algumas coisas sobre o desprezo. De que forma, a partir de agora, do versículo 10, Jesus vai falar sobre o desprezo nesse terceiro bloco. Nós vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: Vede, não desprezeis a nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Então agora Jesus vai começar a falar sobre o desprezo. E logo no versículo 11, ele fala por que nós não devemos desprezar. Ainda no versículo 10 ele fala, olha, porque essas pessoas são assistidas. Quando ele fala que os anjos contemplam a face de Deus, ele fala que os seus anjos, né? Ele fala que essas pessoas são vistas, são assistidas, são contempladas por Deus. Se Deus a veem, a assistem, a contemplam, quanto mais nós devemos também dar atenção para essas pessoas. E aí no versículo 11, ele explica o porquê que nós devemos dar atenção para essas pessoas, não desprezar essas pessoas. No versículo 11 diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Olha só, ele já diz o porquê. Por que nós não devemos desprezar essas pessoas? Porque ele, Jesus, veio justamente salvar essas pessoas, salvar aqueles que se haviam perdido. E para realçar isso, para demonstrar este amor, esse cuidado de Jesus, e é o cuidado que nós devemos ter como cristãos, como modelo, seguindo o modelo de Cristo, nós devemos seguir também. Ele demonstrou isso através de uma parábola. Olha o que ele diz no 12. O que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir buscar a que se extraviou? Olha só, Jesus aqui dando o exemplo das 100 ovelhas. E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, aí no 14 ele diz assim: assim também não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que venha a perecer um só desses pequeninos. Então aqui você já vê o cuidado que Jesus tem, mostrando que quando aqui Jesus mostrando, né, em comunidade inclusive, o cuidado que a comunidade cristã deve ter com os seus cristãos, com seus membros. Ele fala que tendo 100 ovelhas e uma delas se extraviar, nós devemos ir atrás daquela que se extraviou, deixar ali guardado, bem cuidado, as 99 e ir atrás daquela que se extraviou. O que isso mostra para nós, além do cuidado, além da atenção? Aqui mostra para nós que nós não devemos nos alegrar e nos maravilhar, nos iludir, na verdade, com a quantidade. Que às vezes nós olhamos para aquele monte de pessoas, aquele agrupamento de pessoas e ficamos contentes, satisfeitos, felizes, porque às vezes temos uma boa quantidade na comunidade que fazemos parte, na igreja que pertencemos, que fazemos parte. E quando você, de repente, não percebe que alguém dali está triste, alguém, de repente, daqueles irmãos que ali estão precisando de atenção, estão se extraviando, estão se descuidando da sua caminhada cristã e não estão acompanhando os outros irmãos. E não, às vezes deixamos de perceber isso
porque estamos maravilhados com o restante, com o todo, e não com uma parte. Nós estamos maravilhados com o todo, e esquecemos do pessoal, do individual. E é isso que Jesus quer nos ensinar nessa parábola, que nós não devemos ficar felizes com o todo, mas nós temos que prestar atenção em pessoas que estão, às vezes, próximos de nós, mas estão se extraviando, estão se descuidando da caminhada, estão se extraviando. E nós devemos ir atrás dessas pessoas, como igreja individual e também como em comunidade. Igreja em comunidade, nós devemos dar atenção para essas pessoas. E aqui Jesus não coloca só a liderança, ele não está especificando que deve ser o pastor, que deve ser alguém específico. Aqui, quem deve ir atrás dessas pessoas que estão se extraviando é a igreja, somos nós, como igreja de Cristo. Nós devemos cuidar uns dos outros. Não ser como Caim, que quando o Senhor perguntou, Caim, cadê o seu irmão? Ele disse, eu não sou o cuidador de meu irmão, porque eu vou me preocupar com meu irmão, eu não sou o cuidador de meu irmão, que é o mesmo que Tiago repetiu, que isso é o ensinamento de Caim, são os valores de Caim, não cuidar do seu irmão, bem pelo contrário, tirar a própria vida do irmão. É o que aconteceu em Gênesis e é o que o Tiago vai falar depois. E nós devemos ser diferentes. Nós temos que ir atrás daqueles que estão perdidos ou estão se extraviando e trazer novamente para o rebanho. E aí Jesus completa dizendo que grande alegria será por essa pessoa que estava perdida e foi reatada, foi encontrada, foi trazida novamente à comunhão. Então, o trabalho da igreja, outra verdade que nós aprendemos aqui, não desprezar as pessoas, mas ir atrás dessas pessoas e trazê-las à comunhão novamente. E lutar em favor dessas pessoas, trazer essas pessoas à comunhão para que haja alegria coletiva, alegria minha, alegria sua, mas a alegria da igreja, da nossa comunidade, alegria de toda a igreja, de todos os irmãos. E Jesus reforça tanto isso, tanto esse cuidado, essa questão de ir atrás, de tentar convencer o irmão, de trazer o irmão à comunhão, que ele continua aqui, ainda nesse mesmo assunto, ele vai dar um outro exemplo. No 15, ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele. Jesus está nos ensinando, se nós vemos uma pessoa que pecou, ou contra nós mesmos, ou contra a igreja, ou contra si mesmo, contra sua própria vida, uma pessoa que está se extraviando, o que nós devemos fazer? Nós devemos ir atrás dessas pessoas. Veja que aqui é uma ordem para nós individualmente, para cada cristão. Vai atrás de seu irmão e tenta convencê-lo, tenta conversar com ele, trazê-lo à comunhão. Aqui, se te ouvir, terá ganho o teu irmão. Olha o que Jesus está dizendo ainda no 15. Se ele te ouvir, você ganhará esse irmão. Bom, e se esse irmão não ouvir? Versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então aqui, agora Jesus está dizendo, se você for atrás de um irmão e não conseguir trazê-lo à comunhão, independente se o problema que há desse irmão é problema entre ele e você, se é um problema entre ele e a igreja, ou é um problema pessoal, um problema desta pessoa, independente de qual o problema, você tem que ir atrás dessa pessoa, tentar resgatá-la. Caso ele não te ouça, caso essa pessoa não te ouça, leve outras pessoas, chame outros irmãos para ajudar, para ir com você e confirmar essa palavra, tentar trazer essa pessoa novamente à comunhão, tentar trazer essa pessoa novamente ao seio da igreja. E mesmo que essa pessoa não ouvir
através de você e mais duas testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, mesmo assim a pessoa não quiser atender, não quiser ouvir, olha só, o Senhor Jesus ainda dando chance para essa pessoa de voltar. Olha só, Jesus ele diz no 17, se recusar ouvi-los, diz-o à igreja, e se também não ouvir a igreja, considere como gentil e publicano. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, depois que você tentou, depois que você levou outros irmãos para também tentar orar juntos, tentar trazer a comunhão, convencê-lo do seu erro, para que ele possa voltar à comunhão da igreja, aí, se mesmo assim não adiantou, comunique à igreja. A igreja vai entrar em oração. A igreja deve tentar, de alguma forma, ir atrás desta pessoa que se extraviou, independente das razões. E aí, depois de todas essas chances, essas tentativas de comunhão, de trazer a pessoa à comunhão, aí Jesus disse, bom, aí não tem mais o que fazer a não ser de considerá-lo como uma pessoa que foi extraviada, que foi desviada do caminho. Mas, enquanto nós pudermos, vamos atrás dessas pessoas, vamos tentar trazer essas pessoas à comunhão. Aqui Jesus ele ainda confirma no versículo 18, ele diz assim, em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. O que Jesus está dizendo aqui não é questões de, como hoje é interpretado esse versículo, de questões de pedir, de fazer votos ao Senhor, de fazer promessas, e aí o outro irmão concorda com esse pedido, concorda com esse voto, essa promessa, e aí o Senhor vai atender esse pedido. Não é isso. O que Jesus está falando ainda aqui é sobre comunhão. É sobre ainda trazer as pessoas à comunhão, não desprezar. Lembra do versículo 10? Que é esse bloco que nós estamos tratando sobre o desprezo? Não desprezar o próximo? É isso que Jesus está dizendo. Nós temos que andar em concordância. Essa é a razão de estarmos juntos como igreja. Nós estarmos em concordância. Quando há na igreja a concordância, como diz o Salmo 133, o Senhor ordena a bênção. É na comunhão, é na concordância. Quando nós estamos ligados na terra, aí somos também reconhecidos, ligados no céu. Ou se há falta de união entre os irmãos, entre a igreja, também vai haver falta de união. Vai haver também, os nossos pedidos talvez não serão atendidos. Também não seremos reconhecidos com o Senhor. Então veja que responsabilidade temos como comunidade cristã, como igreja de Cristo. Nós temos que ser unidos. Tudo que concordarmos aqui na terra será concordado no céu, o que não concordarmos também não haverá concordância no céu. Então nós temos que andar em de acordo uns com os outros, um cuidando do outro. E para reforçar isso, Jesus ele vai continuar aqui no versículo 19, dizendo assim, ainda vos digo mais, se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Aí sim, aqui nesse versículo, Jesus ele vai falar sim, aí daquilo que pedimos, quando concordamos, quando a igreja de Cristo está unida, aí sim, Jesus está dizendo aquilo que pedimos, os nossos objetivos, os nossos propósitos, tudo que planejarmos como igreja de Cristo, nós seremos bem-sucedidos. Você vê a importância da união, a importância de cuidar uns dos outros. Você vê a importância de que a igreja seja unida. Com a união da igreja, tudo que planejarmos, que pedirmos, como comunidade cristã, como igreja de Cristo, tudo que planejarmos, o Senhor vai aprovar, porque estamos caminhando em um único pensamento, em um único propósito, em adorar, em servir a Deus, em comunidade, em crescimento com a igreja. Olha que coisa maravilhosa. E no versículo ainda
21, Jesus continua. 20, Jesus ainda continua. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mais uma verdade que Jesus nos ensina. Quando nós temos união, quando a igreja está unida, há a presença do Senhor ali. Isso não quer dizer que o Senhor não está presente quando nós estamos só, porque Ele mesmo disse em Mateus 28, 20, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas aqui, esta questão da união, que Ele está presente, essa presença do Senhor que Ele fala aqui neste versículo, Ele está dentro do contexto da união da igreja, como igreja, dos planejamentos da igreja, da oração da igreja, daquilo que a igreja planeja, daquilo que a igreja pede, do caminho que a igreja está seguindo. Aqui está falando especificamente da igreja, da comunidade cristã. Então, quando há união, o que a igreja pede, o Senhor atende. O que a igreja planeja, o Senhor aprova. O direcionamento que a igreja vai tomar, o Senhor estará com a igreja. Quando a igreja estiver reunida, o Senhor estará atuando, é o que diz esse versículo. Quando a igreja estiver reunida, ali o Senhor estará atuando no meio do seu povo. No 21, nós começamos a perceber aqui uma inquietação de Pedro. Porque quando começa a falar de ir atrás dos membros perdidos, de ir atrás daquelas pessoas que se extraviaram, de perdoar, de tentar trazer de volta a comunhão, todo esse trabalho que nós temos que ter como igreja, Pedro fica inquieto. E no versículo 21 ele vai fazer uma pergunta. Ele vai perguntar o seguinte, no 21. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu hei de perdoar? Aí ele diz, 7 vezes? Aí Jesus diz no 22, respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo aqui não é uma conta matemática ou algo que seja limitado, algo finito. O que Jesus está demonstrando aqui é que não existe um número para o perdão, não existe uma quantidade, uma tolerância para que haja o perdão. Jesus não está colocando aqui um limite, uma tolerância. Quando Pedro viu o quanto é difícil ir atrás do perdido, o quanto é difícil trazer a comunhão àqueles que se extraviaram, o quanto é difícil perdoar, o quanto é difícil nós apagarmos o passado e novamente agirmos em comunhão, cuidar, os irmãos cuidar um dos outros. Quando Pedro viu toda essa dificuldade, porque não é fácil, mas quando Pedro viu tudo isso, Pedro se inquietou e disse, Senhor, mas existe um limite? Existe um ponto, uma tolerância que nós devemos ter? Qual é o limite? E Jesus falou, não há limite. Não são só 7 vezes. Quando ele diz são 70 vezes 7, ele diz não tem limite. Não existe um limite, uma tolerância para que você tenha com teu irmão. Você simplesmente, como cristão, você tem que se doar a ele, você tem que resgatá-lo, você tem que se esforçar por ele, você tem que cuidar dele. E aí Jesus ele coloca aqui, ele vai trazer uma história e com um exemplo, e nós vamos entender o que Jesus quer dizer nessa história. Do 23 ele vai dizer assim, por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas aos seus servos. Olha só. E, tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 25. Mas, não tendo como que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, os seus filhos e tudo o que tinha,
e que se pagasse a dívida. Versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. 27. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-a e perdoou a dívida. Olha só o que diz o 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e segurando, sufocava, dizendo: paga o que me deve. Olha só, 29. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. Versículo 30. Ele, porém, não quis. Antes, porém, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Versículo 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. E não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? 34. E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Versículo 35. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Aqui, nesse exemplo, nesse texto que nós lemos, de alguém que devia uma grande quantidade para o seu senhor, um valor altíssimo para o seu senhor. E quando ele suplicou ao seu senhor que perdoasse a dívida, o seu senhor perdoou. E da mesma forma que ele foi perdoado, alguém também devia a ele um valor bem menor, um valor muito inferior ao que ele deveria ao seu senhor. E, contudo, da mesma forma que ele rogou ao seu senhor e foi perdoado, aquele outro conservo rogou àquela pessoa, aquele homem, pedindo também para que a dívida fosse perdoada, porém ele não quis perdoar. E aí os colegas que viu isso, contou ao seu senhor, aquele senhor chamou aquele homem e falou: por que você foi tão injusto, tão malvado? Eu perdoei a sua dívida e você não perdoou a dívida do seu irmão? Em outras palavras, ele disse: uma dívida que eu tinha com você, que você tinha comigo, era muito maior. A dívida que você tinha comigo era muito grande. E mesmo assim eu perdoei. E por que você não perdoou a dívida que o seu amigo tinha com você, que era tão pequena? E aí, no versículo 35, Jesus disse: se nós não tomarmos essa atitude de perdoar o próximo, nós seremos condenados. Nós também não teremos o perdão do Senhor. E nós vemos aqui neste exemplo, quando Pedro, ele disse para Jesus: Senhor, qual é o limite? Qual é a tolerância que eu tenho que ter? Qual é o grau? Qual é o limite que eu tenho que ter? E Jesus falou assim: não tem limite. Você tem que aprender a perdoar. E aí Jesus conta essa parábola. Jesus está dizendo, em outras palavras: Pedro, você foi perdoado de uma dívida muito grande. Você não tinha condições de pagar essa dívida. E essa dívida era com Deus. E Ele pagou essa dívida, Ele perdoou essa dívida. Por que você não pode perdoar o seu irmão? Por que você não pode também considerar o seu irmão, perdoando-o? É isso que Jesus quer nos ensinar. Ele quer nos mostrar que se nós, tão pecadores, fomos perdoados, resgatados por Ele, fomos chamados ao seu amor, à sua graça, fomos chamados ao perdão, fomos chamados à luz para sermos participantes da glória de Deus, ser cidadãos do céu. Por que não também perdoar o próximo, amar o próximo, trazer ele à comunhão?
independente do que aconteceu, nós temos que ter essa atitude. É a atitude que o Pai teve e que os seus filhos, nós, como filhos de Deus, temos que seguir o exemplo de nosso Pai, também perdoando uns aos outros e trazendo a comunhão. E quando, no 35, Jesus ele fala, vou ler novamente o 35 para encerrarmos, quando no 35 ele diz assim, assim vos fará meu Pai celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Quando Jesus ele fala isso, não é que ele está colocando a condição de ir para o céu como se fosse através de uma obra nossa, através da nossa obra de perdão. Porque quem salva é Cristo. A salvação não vem por nosso mérito. A salvação não vem por aquilo que a gente faz. A salvação, ela vem pelo sacrifício de Cristo, pelo reconhecimento que tivemos desse sacrifício. Reconhecer Jesus Cristo como Salvador, como Senhor de nossa vida. É aí que vem a salvação. É dessa forma que vem a salvação. Então, por que então que diz o versículo 35 que a pessoa é condenada por não perdoar? Porque o perdão, ele mostra quem somos. Se nós fomos salvos e somos filhos de Deus, como filhos, nós também temos essa mesma atitude do Pai em perdoar. Se logo você não tem um coração em perdoar, você não tem essa capacidade de perdoar, logo você não é filho. E como não é filho, logo não é salvo. Entende? Somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Por nós reconhecermos isso, esse sacrifício e o senhorio de Cristo. E se nós reconhecemos isso, nós assumimos uma identidade, a identidade de Cristo. Por isso somos chamados cristãos. E como cristãos, temos que ter a mesma atitude de Cristo. E o que Cristo fez? Lembra que lemos lá no versículo 11? Que Jesus, ele morreu por essas pessoas, ele perdoou essas pessoas. O que devemos fazer como seguidores de Cristo, como filhos de Deus? A ter a mesma atitude em perdoar o próximo. Se nós temos dificuldade em fazer isso, nós temos que começar a repensar a nossa espiritualidade. Nós temos que começar a repensar a nossa comunhão com Deus. Então nós aprendemos aqui o modelo que Jesus quer para a sua igreja. Resumindo, em poucos pontos, o que Jesus quer para a sua igreja? Jesus quer que nós nos convertemos, deixamos o velho caminho para assumir o caminho que é Cristo. Que nós sejamos como crianças, dependentes do Senhor, totalmente dependentes dele. Que nós tenhamos que ser humildes, que nós temos que abraçar o próximo, que nós não devemos deixar todo o embaraço, tudo que atrapalha, que nós devemos perdoar uns aos outros, que nós devemos tentar recuperar os nossos irmãos, que nós devemos amar os nossos irmãos, exercer o amor de Cristo que está em nós. Nós temos que mostrar, através de nossas atitudes, mostrar Jesus, mostrar em nós, em nossa forma de falar e de agir, mostrar Jesus. Essa é a palavra que nós aprendemos nesse capítulo 18, o modelo de igreja que Jesus quer. Uma igreja que deixa os caminhos do mundo, uma igreja que é dependente dele, uma igreja que perdoa, uma igreja que não tem embaraços, uma igreja que ama, uma igreja que abraça, que vai atrás, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que quando se reúne, Deus está presente, uma igreja que quando pede, Deus atende, uma igreja que quando há concordância, também o Senhor aprova. Este é o modelo de igreja que Jesus quer. Que sejamos assim, meus queridos. E essa é a palavra que nós temos para hoje, que nós aprendemos hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
e que a graça do Senhor continue sobre a sua vida, te dando entendimento. E eu quero orar com você, encerrando essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por mais um momento que tivemos aqui de reflexão, aprendendo a tua palavra, aprendendo o que o Senhor espera de nós como igreja, como cristãos, mas também como cristãos em comunidade, com os nossos irmãos. Obrigado pelo entendimento, que o Senhor continue abrindo nossa compreensão, para que mais e mais o Senhor venha falar aos nossos corações através da pessoa do Espírito Santo. Pai Santo, obrigado por esse momento, obrigado por tudo. Continua nos dando graça que possamos agradar ao Senhor nas nossas atitudes, na nossa vivência de igreja, em comunidade ou individuais. Em nome de Jesus te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.